Análise teórico-metodológica do livro didático. O livro utilizado foi História, Democracia e Protagonismo. E o capítulo analisado foi o capítulo 17, A Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos, da unidade 5, que fala da crise, autoritarismo, revoluções e guerras. Equipe: Francisco Hugo de Paula Fontenelle, Antônia Isadora da Silva Santos, Francisca Janiele de Souza Nascimento, Társila Maria Bernardo do Nascimento, João Vitor Moraes Ferreira e Maria Eduarda Souza Normande. Na obra História por Toda Parte, de Gisone Azevedo, o que a gente pode ver, uma das contribuições dos análises e influências para a produção da obra foi a abordagem interdisciplinar, né, que a gente pode ver através da narrativa, dos textos, sobre os contextos social, principalmente numa das gerações dos análises, das gerações de Bloch, Febvre e Baldwin, onde eles ampliaram a história com mentalidade, né, abrindo a mentalidade com múltiplas interpretações. Para que a história passasse de uma narrativa, fosse além de uma simples narrativa. E na visão especialmente num capítulo de outra obra, que é História, Democracia e Protagonismo, a gente vê esse reflexo que é uma visão mais crítica, onde se explora crises econômicas, como a queda da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos, que foi a época que foi criada a escola, né? Que a escola, no caso, é uma revista que foi criada para que historiadores pudessem estudar e, assim, através da sua revista, pudessem fazer com que a história se transformasse em uma ciência. E a relação do análise com essa disciplina como eu disse, a interdisciplinaridade, evitando narrativas mais eurocêntricas, né, a favor de análise problemática de crise e autoritarismo. A obra, de modo geral, seguindo a linha dos análises da história, traz muito mais aspectos do que as obras tradicionais trariam sobre determinada situação. A influência é sentida no texto pelo fato do seu foco não estar exclusivo somente nas grandes nações, seus líderes, mas os antecedentes do conflito são muito explorados. Outro aspecto importante é o impacto social em diversas camadas, não só apenas no topo. As classes mais baixas são de forma estressamente mostradas os impactos, o jeito de como eles foram mudando com o tempo, eventos pequenos que se tornariam algo importante e fenômenos sociais que teriam seu início são mais abordados, dando mais foco e explicação sobre o ocorrido. No livro analisado, a proposta de uma história-problema defendida pela Escola dos Análises fica muito clara, porque o autor não trata o passado como algo morto, mas como algo que responde às nossas dúvidas de hoje. Podemos notar isso em 3 pontos principais. O primeiro, o ponto de partida é o presente. O capítulo sobre a Primeira Guerra Mundial não começa em 1914, ele começa em 2022, falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e do uso de drones. Isso é história-problema pura. O historiador usa uma questão atual, que é o impacto da tecnologia nas guerras modernas, para olhar para o passado e tentar entender onde esse processo começou, ou seja, é o hoje que move o olhar sobre o ontem. O segundo ponto é a substituição do fato pela pergunta. Em vez de apenas listar datas e nomes de generais, o livro faz perguntas provocativas. Um exemplo é quando ele coloca fotos de trabalho infantil de épocas diferentes e pergunta: quais as diferenças entre o trabalho infantil nesses 2 períodos? Aqui o foco não é apenas o acontecimento da Revolução Industrial, mas sim o problema social da exploração infantil, que é uma questão que ainda nos incomoda hoje. E o terceiro ponto é que novos sujeitos históricos.
A história problema ela propõe uma história total. Por isso o livro ele dedica um espaço importante para a participação das mulheres e das minorias. Ele deixa de olhar apenas para as batalhas, o olhar tradicional, e passa a investigar como a estrutura da sociedade e as relações de gênero foram abaladas pelo conflito. Então o livro didático ele rompe com a ideia de que a história é uma verdade pronta. Ele mostra que o conhecimento histórico é construído a partir de interrogações. A proposta da história-problema que a Escola dos Análises defende aparece no livro didático quando o conteúdo do livro é apresentado com perguntas que têm uma intenção de problematizar o conteúdo em si, que faz com que o leitor intensifique seu pensamento crítico e sua reflexão. Logo no início do capítulo, é falado sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre as suas consequências no mundo globalizado, e as suas consequências que se perpetuam até os dias de hoje. O livro em si, ele propõe assuntos como relação entre desenvolvimento tecnológico e indústria militar e a importância de se investir na educação e saúde em vez de armamentos, baseado nas experiências da Primeira Guerra Mundial. Pode-se perceber que o passado ele começa a ser estudado como uma forma de aprendizado no presente e algo que não se deve ser repetido, não apenas com datas e marcos históricos, mas com um olhar mais esperançoso. Mike Bloch é uma figura muito importante na Escola dos Análises e na sua percepção da história se faz mais do que um grande acontecimento e que o passado pode sim se perpetuar no presente ou ele pode simplesmente se encerrar. Momentos como a Grande Depressão, gases tóxicos nas guerras que faziam com que os soldados usassem máscaras, as bombas que até hoje se perpetuam nas guerras atualmente, mulheres trabalhando nas fábricas, vários desses acontecimentos se perpetuaram para que hoje a sociedade atual pudesse enxergar a história de outro jeito, para que as pessoas pudessem olhar para o passado e poder identificar os erros que foram cometidos e atualmente não cometerem, mas que entenderem que até as pequenas histórias são as histórias mais importantes. O trabalho das mulheres na fábrica deu início a uma independência que elas nem imaginavam ter, que hoje em dia elas têm e elas conseguem ter a independência que elas têm. Se faz presente nos dias atuais, pois faz com que os leitores de livros, de artigos entendam que o passado pode ou não se perpetuar até os dias de hoje, mas que se vale a importância da sua problematização. A influência da Escola dos Análises no livro é percebida na transição de uma narrativa fundamental para uma história integrada. Neste capítulo, a proposta de alargamento do viés político manifesta-se por meio de uma estrutura que recusa a ideia de que a história se resume a grandes nomes e datas isoladas. O conceito de história dos homens no tempo, efetuada por Mark Bloch, é o fio condutor que humaniza o conteúdo na unidade 5. Ao abordar a crise e o autoritarismo, o livro não se limita a descrever a queda de governos, mas busca compreender as mentalidades da época. Isso significa que o texto didático se abre para o social ao investigar, por exemplo, como o medo e a insegurança econômica após 1929 moldaram o comportamento das massas, levando as mesmas a aceitar os regimes totalitários. A política, portanto, deixa de ser um viés estreito e passa a ser entendido como um reflexo de tensões sociais e das necessidades humanas básicas. Além disso, a abertura ao cultural é evidente na seleção de fontes documentais presentes no livro. A história oficial, que antes restrita a tratados e constituições, ganha a companhia de anúncios publicitários, fotografias e entre outros. No livro, esses elementos não são meras ilustrações, mas são objetos de análise que permite com que o aluno entenda como a ideologia autoritária penetrava na vida privada. Dessa forma, o livro rompe como um modelo positivista ao mostrar que a economia, a cultura e o social estão sempre interligadas. Ao estudar este capítulo, percebe-se que a guerra e o autoritarismo não são apresentados como vontade de um ditador, mas como processos complexos que envolvem todas as atividades humanas, e o leitor é convidado a enxergar a história como uma construção coletiva, exatamente como propunham os fundadores dos análises. Continuidade à apresentação, eu vou tratar da interdisciplinariedade no capítulo, observando como o livro articula diferentes áreas do conhecimento na construção da narrativa histórica. O capítulo ele não apresenta as guerras
apenas como um evento militar, mas como um fenômeno complexo que envolve dimensões sociais, econômicas, culturais e tecnológicas. Um primeiro exemplo disso é o uso de fontes diversas, como a gente tem imagens de fontes jornalísticas, inclusive essas falando sobre a participação do Brasil na guerra. Então, esse tipo de material, ele mostra que o conhecimento histórico ele é construído a partir da análise de documentos, exigindo interpretação, um diálogo com outras áreas, como a comunicação, e aproximando o aluno do ofício do historiador, que é aquela busca das fontes, não é? Outro ponto importante é a relação com as ciências sociais. O capítulo ele aborda temas como desigualdade social, condições de trabalho e transformações econômicas, especialmente ao tratar do contexto europeu e da crise do período das guerras. Assim, a explicação histórica se aproxima da sociologia, da economia. Outro exemplo é a participação das mulheres durante a guerra. O texto ele mostra que com a ida dos homens para o fronte, as mulheres passaram a ocupar diferentes funções no mercado de trabalho, que gerou mudanças sociais importantes e contribuiu para a conquista de direitos. Então, esse caso, a história dialoga diretamente com o estudo de gênero, ampliando a análise para além do campo político e militar, focado nos grandes líderes, nas grandes nações, em seus generais. A gente foca no homem aqui. Além disso, o capítulo também articula conhecimentos ligados à ciência e tecnologia. Ele discute o desenvolvimento de armamentos, como drones nos contextos das guerras atuais, as armas químicas. Isso mostra uma aproximação com a ciência, com a tecnologia. As atividades propostas do livro também são muito boas. Elas reforçam essa interdisciplinaridade, elas estimulam a análise de imagens, a análise de filmes, comparar diferentes contextos históricos com reflexões mais críticas, então ligadas também à arte, à cinematologia. E esses elementos, eles são relacionados diretamente com a proposta das escolas dos análises. A gente vê a escola dos análises viva aqui nesse livro. Um exemplo é que autores como Mark Bloch defendiam uma história centrada nos homens, no tempo e na análise crítica das fontes, como ele mesmo afirma em seu livro A Apologia da História, o Ofício do Historiador. Abre aspas, a história é busca, portanto escolha. Seu objeto não é o passado, seu objeto é os homens, e mais precisamente, os homens no tempo. E essa ideia aparece no capítulo, pois ele valoriza diferentes sujeitos, como trabalhadores, mulheres, e utilizam fontes que exigem a interpretação da gente sobre aquelas pessoas naquele período. Já outros historiadores, como Lucien Febvre, propunham uma história baseada em problemas. Isso se evidencia nas atividades que levantam questões e incentivam os alunos a refletir sobre o passado a partir do presente. Além disso, ele também aborda o cotidiano, o trabalho, as experiências sociais, e o capítulo se aproxima muito dessas ideias de Jacques Le Goff, que valorizava a história da mentalidade, da cultura, com uma visão mais antropológica. E ao tratar essas diferentes dimensões das guerras, eventos, transformações sociais, processos mais amplos, o livro também dialoga com Fernand Braudel e sua noção de múltiplos tempos históricos. Então eu poderia ficar aqui o dia todo citando diversos historiadores da Escola dos Análises que estão com suas ideias dentro desse livro. E claro, a gente já tem um grande avanço neste livro em questão de uma história positivista, focada em grandes líderes, em grandes eventos, em generais, em grandes nomes. E a gente já vê o livro se aproximando muito mais dessa história mais humana, essa história mais social. E aí, para concluir o capítulo, a gente vê que, de modo geral, o livro analisa, ele apresenta uma abordagem alinhada à Escola dos Análises, ele valoriza uma história mais ampla, interdisciplinar e centrada nas experiências humanas. Ele utiliza diferentes fontes, incorpora temas sociais, dialoga com outras áreas do conhecimento. O capítulo se aproxima das ideias de autores como Mark Bloch, Lucien Febvre e Fernand Braudel. Então, a gente vê um grande avanço nesse livro, não só na interdisciplinaridade, mas em todo o seu contexto, principalmente nesse capítulo analisado, que se aproxima muito com a ideia da Escola dos Análises. E aí, para finalizar, estão aqui as referências.